chegou aqui agora e vai pegar já o início do interrogatório no Supremo Tribunal Federal. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes fica cara a cara com Mauro Cid, com Bolsonaro e com os outros integrantes do Núcleo 1, que são os cabeças, chamados cabeças da trama do golpe. O ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive, já chegou no Supremo, como eu contei para vocês, já tem mais gente no plenário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A gente espera conseguir um quebra-queixo, como a gente chama aqui no jornalismo, conseguir uma fala ou de algum dos réus ou de algum dos advogados depois do depoimento, depois das oitivas, porque antes isso vai ser um pouco complicado. Não tem data marcada para os outros núcleos, mas já temos de hoje até o dia 13 marcado para ouvir os 8 integrantes desse Núcleo 1. Como eu disse, Braga Neto pediu para que os depoimentos de todos não fossem transmitidos pela TV Justiça. Como a Andresa disse, o ministro Alexandre de Moraes disse não, mais uma vez, como sempre dizendo não. E hoje, então, a gente vai assistir essas oitivas, lembrando que os advogados de cada um deles podem acabar fazendo questionamentos para o réu que estiver sendo inquirido naquele momento, começando com Mauro Cid, que é quem deve falar mais e é quem deve responder o maior número de perguntas. O Mauro Cid foi quem conseguiu, né, fazer com que o inquérito fosse totalmente amarrado, dar esse elemento para a justiça de que houve mesmo a tratativa de golpe. Ele colocou o Bolsonaro na cena do crime. Inicialmente ele tentou poupar o Bolsonaro, mas depois, quando ele foi preso e viu ali que essa prisão dele estava demorando muito a acabar, ele mudou ali a primeira versão inicial dele e colocou o Bolsonaro na cena do crime, dizendo que o Bolsonaro teve sim acesso ao decreto, né, que implementaria um estado de sítio no Brasil, fechando o Supremo e o Congresso. Inclusive pediu alterações, consultou os comandos das Forças Armadas. Então ele trouxe também todos esses militares, né, para dentro do processo, e isso é considerado importantíssimo para o entendimento do Supremo de que houve sim uma preparação para uma tentativa de golpe. Eu queria só voltar nessa questão do Alexandre dizer não, que acho que a única vez que eu me lembro aqui que ele deu uma recuada, mas demorou bastante, foi no caso da Débora do Batom. Não estava lembrando o primeiro nome dela, mas é Débora, né? Nesse caso, o Supremo começou a perder a narrativa, porque as redes sociais eram muito fortes, né? Ela tinha pichado a estátua da Justiça ali, que fica em frente ao Supremo, com um batom. Ela escreveu "Perdeu Mané", que foi uma frase dita pelo presidente do Supremo, né? o Luiz Roberto Barroso, e ela pegou 18 anos ali de pena de prisão. Então, quando isso começou a crescer muito e começou a virar as coisas, né, a opinião pública para o lado do Bolsonaro, aí o Alexandre de Moraes revisou e colocou ela em prisão domiciliar. Né, a pena ainda não foi revista, mas o Congresso mesmo, nesse momento, foi o momento em que o Congresso mais começou a discutir anistia. A gente ficou muito próximo disso ser votado lá no Congresso. Esse é um assunto que saiu da agenda do Congresso, a anistia, mas ali no começo do ano se falava muito, era certeza que isso ia ser aprovado, mas se conseguiu tirar, neste momento, pelo menos, essa anistia para quem está preso, né, por invadir ali a Praça da República, né, os 3 poderes ali no 8 de janeiro. Bom, falando agora da parte de eleições,